Um bom dia para vocês. Bom dia para vocês, bom trabalho para vocês. Esse vídeo é a continuação do outro vídeo, né? Vou fazer esse vídeo para terminar de soltar o restante dos sonhos para vocês, né? E soltar todos os sonhos para vocês. Para que o Senhor alerta a gente, o que? O Senhor dá o sonho para avisar uma pessoa, para a gente ficar alerta as pessoas. Então eu vou soltar para vocês. Eu sonhei que eu tava numa praia, tava eu e meus 2 filhos. E nesse momento que nós estávamos na praia, meu filho estava no mar tomando banho. Tinha umas pessoas subindo, tinha outras lá na água tomando banho junto com ele. E nesse momento que ele estava tomando banho no mar, o mar começou a recuar. Começou recuando, descobrindo os buracos de mar. E fez uma paredona medonha d'água. Quando eu vi aqui dali, eu alarmei para todo mundo. Ninguém quis me escutar. Eu falei lá nos meus filhos assim, olha, tá vendo aí? O mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora-se embora. E os meus filhos me escutaram. E eles saíram de dentro da água. Quando eu vou para ir embora para minha casa, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, as pessoas estavam tudo paradas, parece que nada ia acontecer. E eu continuei meu caminho, fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, na frente da minha casa, eu olhei para os tetos. Na hora que eu olhei para os telhados da minha casa, eu vi um olho muito grande. Que esse olho é um anjo que tem na Santa Escritura. E quando eu vi esse olho, eu me acordei. Agora eu vou soltar o que? Sobre o mar. Mas não nessa parte agora. Não vou soltar logo nessa parte, bora. Essa aqui, peraí. Pronto, deixa eu ver mesmo em cima. Glória a Deus, basta pedir uma ajudinha, o quê? Basta pedir uma ajudinha do meu noivo, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. E eu peço uma ajudinha a ele, já vem logo me ajudando. Ele é muito maravilhoso. Eu nunca faço meus vídeos só, o Senhor tá sempre presente. Ó. Portanto, assim diz o Senhor, eu sou dependente do meu noivo para tudo nessa terra. Não vejo a hora, né, da gente ele tirar a igreja da terra, né, pra gente estar com ele, né, para todo sempre. Glória a Deus. A noiva do Senhor almeja por isso e também almeja que as pessoas, os filhos, sejam filhos obedientes, que queira estar no caminho que ele nos concedeu para nós estar, né? Ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu farei aos das... Vou repetir novamente, que eu já errei. Ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo as minhas mãos sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Por isso que quando meu filho estava tomando banho, o mar recuou. E fez uma paredona medonha d'água. E aqui está dizendo que vai ser destruído o restante da costa do mar. Entreguei esse sonho, entreguei o que o versículo na Escritura para você. Isso aqui não aconteceu ainda não. Isso aqui vai acontecer no dia da vinda do Senhor. Continuando. Vou para outro sonho agora. Vou para o sonho de uma grande destruição. Deixa eu procurar o versículo aqui para me soltar para vocês. Porque o Senhor me dá o sonho, me dá os versículos, né? Eu gosto de fazer do jeitinho que ele ordena, né? Que a gente tem que fazer do jeitinho que o meu Senhor quer. Vou fazer do jeitinho que o meu noivo pede de mim, né? Glória a Deus. Vixe, já passei, foi demais, Senhor. Pronto, aqui, ó. É Sofonias 1 e o versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17. Ó, eu sonhei que eu tava num... Eu sei que eu tava num canto. E eu vinha de algum canto, eu não sei de qual era o canto, sei que eu vinha de algum canto. Quando eu cheguei na primeira casa da esquina, eu entrei. Quando eu entrei, eu falei lá com meus filhos e saí pra fora. Quando eu saí pra fora, eu vi uma grande destruição. Nesse momento dessa destruição, que eu vi essa grande destruição... Glória a Deus. Quando eu vi essa grande destruição, eu olhei pra cima, eu vi 3 anjos. Na hora que eu vi os 3 anjos... é os pássaros. Quando eu vi os 3 anjos, eu fiquei assim, cadê o Senhor? E eu fiquei caçando o Senhor. Quando eu arribo a minha cabeça, o Senhor tá em pé em cima da minha cabeça. Assim, faltava assim, acho que uns 4 dedos, assim, a sandáliazinha dele alto da minha cabeça, né? E na hora que eu vi o Senhor assim, em cima da minha cabeça, né? Eu cheguei e chamei meu filho mais velho. John, vem aqui, o meu filho mais velho, ele veio. Na hora que o meu filho mais... Você me perdoe. Na hora que o meu filho mais velho ele veio, aí ele foi logo se prostrando perante o meu noivo. E naquele momento que ele foi se prostrando perante o meu noivo,
O outro também acompanhou ele, o mais velho, e fez a mesma coisa, se prostrou perante a ele. E naquela hora que eu vi aqui dali, né, eu falei assim, eu não fico com o Senhor, porque eu fiquei para pregar o evangelho. Quando eu olhei para os meus filhos, eu vi os meus filhos no chão, prostrado, eu disse assim, né? Agora não há mais tempo, ele vai sumir daí em instante. Eu disse desse jeito para meus filhos. E na hora que eu falei isso para meus filhos, eu tirei a vista dos meus filhos, coloquei a vista para 2 anjos que ia descendo do céu para a terra. Esses 2 anjos, na hora que ele desceu do céu para a terra, ele tocou os pés. Assim que ele tocou os pés no chão, foi logo lá, arribando uma lavareda medonha de fogo. E o outro anjo desceu lá nos matos secos. E eu olhando para eles, né, quando eu tirei a vista dos anjos, eu coloquei a vista por conta onde eu estava. Aquele canto já não existia mais. Aquele canto já não existia mais. Era só destruição. Tudo destruído, tudo destruído. E nesse momento que eu vi tudo destruído, glória a Deus. Na hora que eu vi tudo destruído, eu olhei para os ares. Quando eu olhei para o céu, né, eu vi uma pessoa subindo daquela destruição. Era um homem, ele estava de calça, ele estava de blusa. E ele estava subindo ao encontro do Senhor nos ares. Quando eu tirei a vista desse... e o corpo dele era completamente diferente do nosso corpo. Estava já com corpo de glória. E no momento que ele estava subindo para o céu... Glória a Deus. No momento que ele estava subindo para o céu, eu tirei a vista dele. Na hora que eu tirei a vista dele, eu já estava na porta do ônibus amarelo. Amarelo por dentro, amarelo por fora. Eu entrei lá para dentro, lá para frente. Cheguei lá onde estava o motorista, né? Olhei para frente do ônibus. Na hora que eu olhei para frente do ônibus, era só água, eu só via água, era água do mar, muita água do mar. Tinha uma pista, tinha uma curva, tinha uma correnteza forte por cima da pista e a garganta. E lá na frente, né, tinha a curva com a correnteza. Nesse momento, eu disse assim, 2 vezes dentro do ônibus, chegar ali, nós vamos morrer, nós vamos passar ali não, eu disse desse jeito. E era muita água mesmo, e a água cobria a pista. Só que não era muita, era pouquinha, tá entendendo? Que dava pro ônibus passar. E o motorista, a mulher, o motorista e o menino dentro do ônibus. O motorista ia se garantir, eu chegar lá no canto determinado. Quando ele chegou lá no canto determinado, eu desci do ônibus, peguei umas folhinhas verdes nas minhas mãos para fazer um chá para o menino que tinha descido do ônibus passando mal. E na hora que eu peguei essas folhinhas verdes para fazer um chá para esse menino tinha passado mal, o motorista desceu do ônibus. Na hora que o motorista desceu do ônibus, o motorista... A garganta tá seca. Glória a Deus. Na hora que o motorista desceu do ônibus, aqui atrás era uma casa, tinha umas cadeiras, tinha mesa. E o motorista pegou a cadeira, encostou na parede, se sentou, ficou bem à vontade. E ele começou a beber. E eu fiquei angustiada porque nós ia voltar por causa da destruição e o motorista tava o quê? Bebendo. Tinha bebido, né? Ele tava bebendo, né? Então, esse motorista quem é? Esse motorista é o Senhor, porque o Senhor vai ser no dia que o Senhor for vir buscar nós na face da terra. E tá escrito... deixa eu me lembrar. Em Lucas, agora não sei se parece que é Lucas 22, versículo 15, versículo 16, versículo 17. O Senhor vai cear. Por isso que o Senhor bebeu nesse sonho, entendeu? E eu me acordei angustiada. Comecei a chorar, e chorei. Tá. Agora eu vou soltar o versículo que o Senhor me pediu para me soltar no dia que eu tive esse sonho. Que é esse daqui, é o dia da vinda dele. Vai ser um dia de angústia, dia horrível, dia terrível. Vou ler para vocês, ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará-lhe o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, de nuvens e de tensas trevas. Você está vendo? Por isso que aquele versículo Mateus 24, eu leio o versículo 19. Por quê? Porque lá está falando sobre o dia da vinda do Senhor. Está falando dos sinais. É dia de treva, é dia de escuridão. Esse vai ser o dia do Senhor. Ó. O versículo 16. Dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Você está vendo? Contra a cidade fortificada vai ser trombeta para elas. Para todo mundo inteiro, né? Então, assim.
E o que é que eu tenho pra soltar pra vocês mais? Agora eu vou para o outro sonho. Já soltei esse, agora eu vou para o outro sonho. Sobre esse anjo do fogo, para vocês verem, eu vou ler para vocês agora. Sobre esse anjo do fogo. Lá no livro do Apocalipse. É o anjo do fogo? É, bora pra cá, o livro do Apocalipse. É a colheita da terra. Já tá madura, a seara da terra tá madura e o Senhor vai mandar os seus anjos virem colher. Ó. Não é esse. Não é esse. Não é. Não é. Não é. Glória a Deus, onde é que tá? Vocês estão vendo eu passar, né? Eu tô passando aqui. Glória a Deus. Tá aqui. Eu vou soltar. Sabe por que eu vou soltar esse? Por causa dos anjos do fogo. E porque também eu falei, né? Eu falei que eu tinha ficado na terra para pregar o evangelho, só que eu não tinha entendido. Depois eu entendi, é que eu já tinha saído dessa terra, né? Já tava lá no céu com o Senhor, né? No céu, então, é na terra que nós vamos herdar por herança. Pois então, ó. Vou ler essa parte para vocês. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda. Por isso, ó, você presta atenção, eu vou repetir novamente. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Você está vendo o anjo que eu vi com fogo? Então, para você ver, eu vi o anjo com fogo. Esse outro anjo que ele vai chamar aqui, ele tem a foice aguda, ele desceu lá no mato seco. Mato seco o que que é? Representa nós. Maduro no ponto de ser colhido, ó. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Você está vendo? Ele tem poder sobre o fogo. E chamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vítima os cachos de uva da terra, porque já a sua ceá, as suas uvas estão maduras. Você está vendo? Essa aqui é a colheita da terra. Então, vai ser o que? Essa colheita é o que? No dia do arrebatamento. O Senhor vai o que? Traz lá da nós, né? Então, vão passar da morte para a vida, né? Glória a Deus, para que vocês compreendam. E aqueles que estão dormindo no sepulcro, o Senhor vai retirar ele de lá, né? Todos eles, do primeiro que começou lá, dos discípulos, né? Até o último, até agora, nesse tempo, né? Dormiu com o Senhor, vai ser levantado agora. Glória a Deus. E encerrei para vocês, soltei o que? Esse sonho, né? Foi o sonho já. Agora eu vou soltar mais outro sonho para vocês. Vou soltar o sonho, agora esse sonho para o tempo, porque... Para os dois tempos, esse sonho é para os dois tempos. O tempo católico para o tempo evangélico, né? Por quê? Por que medo? Porque foi rejeitado. Nesse sonho o Senhor me mostrou que ele foi rejeitado. O meu noivo me mostrou, o Senhor Yahweh me mostrou que foi rejeitado. 2 templos dele na terra. 2 templos, o tempo católico, o tempo evangélico. Por que o tempo evangélico vai ser? Eu até me assustei. Por quê? Porque eu também sou evangélica. Aí eu entendi. Essa vocês lê a parábola das 10 virgens prudentes. 5 vão subir com o Senhor e 5 vão ser deixadas. Por isso que é 3 casas o quê? 2 foi rejeitada e 1 foi aceita. Então as que foi aceita são as 5 virgens prudentes, entendeu? Bora pra cá pra me soltar o sonho e vou soltar a Santa Escritura pra vocês para confirmar esse sonho. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa e chegavam as pessoas de viagem. Nessa casa que eu tava. Chegavam essas pessoas de viagem. Chegavam essas pessoas de viagem e elas se organizaram. Quando elas se organizaram... Vocês me perdoam. A garganta tá secando. Ó, e também eu tô falando com o meu Senhor. É porque eu ainda tenho que estar atenta ainda, eu tenho que estar atento nele, né? Atento nele, né? Então, ó, eu
eles se organizaram. Eu vou iniciar esse sonho de novo do início. Eu sonhei que eu tava numa casa, chegou umas pessoas de viagem, essas pessoas elas se organizaram, que elas tinham chegado de viagem. E elas foram fazer comida. Na hora que eu estava fazendo a comida, tava cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola e uma cebola em palha. E eu peguei e saí dessa casa que eu tava, fui pra outra casa plantar. No caminho que eu vou, eu olhei pro céu. Na hora que eu olho pro céu, eu vi três homens, não, vocês me perdoem, é porque é muita visão, né? Então, mas glória a Deus, graças a Deus, obrigado, Senhor. Obrigada, meu noivo, Senhor Jesus Cristo. Aí eu vi um pedaço de um templo no céu. Eu vi um pedaço de um templo no céu. E esse pedaço do templo que eu vi no céu, ele era todo branco. Só um pedaço, mas era enorme de grande. Eu vi ele todo branco. Em cima tinha uma listra marrom, embaixo tinha uma pintura. Tinha um desenho, né? Pintura não, tinha um desenho com a cor amarelo claro, azul claro e um pretinho também. Era a pintura, a pintura não, era um desenho. E quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei o meu caminho, fui para outra casa. Quando eu chego na outra casa, eu plantei esse pezinho de cebola na frente dessa casa. A areia era bem pretinha. E eu plantei esse pezinho de cebola lá, assim, do lado tinha como se fosse um poço, uma cacimba, um poço. É o que eu tô falando, o que eu vi, né? Então, e eu plantei esse pezinho de cebola. Quando eu terminei de plantar, eu olhei pro céu. Na hora que eu olho pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens. E ele desceu lá na frente. Na hora que ele desceu lá na frente, eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu me levantei pra mim ver quem era, já vinha, ficou 2 no meio da rua e veio um na minha direção. Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí eu disse assim, tem três casas ali pra trás. E eu saí mais ele caminhando pra olhar. Quando chegou na primeira casa, ele disse, não, lá dentro tinha uma mulher. Chegou na segunda casa, era com a porta fechada. Ele disse não. Quando chegou na última casa, também a porta estava fechada. E eu abri para ele a brechinha da porta, assim, eu abri para ele, ele olhou, eu olhei, nós olhamos nós dois juntos, né? Lá para dentro, lá tinha uma mulher. E ela olhou pra nós com um rostinho de espantado, porque eu não acredito, né? Então, e no momento que ele viu ela, né, ele colocou um semblante de alegria. E ele olhou pra mim, deu um sorriso, eu deixei lá e eu saí, fui lá pra frente da casa onde eu plantei esse pés em cebola. Quando eu plantei esse pés em cebola nessa casa, essa casa era só as paredes erguidas e um portal. E na hora que eu deixei ele lá, quando eu cheguei na frente dessa casa, ele já vinha com essa mulher atrás de mim. Ele vinha trazendo ela assim, ó. Ela na frente da mão dele. Ela vinha suspensa do chão, ele vinha trazendo ela. E ele pegou, colocou ela mesmo no centro da porta dessa casa. Ele colocou ela mesmo no centro da porta. E ele fez o quê? Ele colocou ela no centro da porta da casa. E deixou ela lá. Eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda. Parece que eu pensei no momento que ele ia levar ela naquela hora. E ela tava suspensa do chão, os pés dela não encostavam no chão. Ela tava lá suspensa do chão. E eu olhei pra ele, vi ele com o rostão decidido, o rostinho dele decidido de levar ela, né? Aí eu peguei assim, vou já perguntar a ele, né? Que eu olhei pra ela, achei ela muito linda, eu fiquei com pena dela, né? Eu disse assim, vou já perguntar a ele se ele, de onde ele vem, se ele não viu Jesus. A pergunta que eu fui fazer pra 3 pessoas, para 3 homens que desciam do céu. Uma pergunta que não tem cabimento, porque o Senhor disse que o céu é dele, então é ele que tá no céu, né? Então, e eu vi eles 3, né? E 2 ficou lá fora. E um foi ao meu encontro, né? Como eu já falei pra vocês no sonho. E eu cheguei pra ele e fiz essa pergunta. Na hora que eu tava caminhando do lado dele, quando eu fiz a pergunta a ele. Na hora que eu fiz essa pergunta, ele parou. E ele colocou um semblante, como se assim, não tá me conhecendo. E eu me acordei nesse momento. Aí eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho. Me deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi. Na hora que eu dormi, eu vi a cabeça de uma mulher, toda maquiada. Era só a cabeça da mulher, toda maquiada. E o rostinho dela com pó, a sobrancelha dela com aquele rime, né? Os lábios dela com batom, o cabelo dela estirado. Não, tava estirado, porque tava bem, tá entendendo? E eu olhando pra ela, né? Eu fixando os olhos nela assim, ela falando sobre maquiagem. Ela tava falando sobre maquiagem, era só a cabeça da mulher falando sobre maquiagem. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi o sonho todinho. O que é que esse sonho quer dizer? Casa representa templo do Senhor aqui na face da terra. Mulher dentro da casa representa religião. E a primeira casa que não tinha nada lá, é o muro de Israel, o templo em Israel,
só é o muro da lamentação. Essa primeira casa que ele colocou, a última mulher é o templo em Israel. Você viu que ela estava lá, a última casa estava em funcionamento. Então, a mulher lá é uma religião. E a casa representa um templo, pois então, a primeira casa é o templo em Israel. Essas outras 3 casas, vou já falar para você. A primeira casa, que ele rejeitou o templo católico, por quê? Por causa das idolatrias. Essa outra casa que foi rejeitada também, são as 5 virgens loucas. E essa outra que ele aceitou são as 5 virgens prudentes. Essa que ele aceitou, entendeu? Começou de novo, mas bora continuar. As 5 virgens prudentes. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Sobre esses tempos, já estou explicando para vocês. Não precisa mais não explicar nas Santas Escrituras, porque vocês já sabem, né? Então, assim. E por que que essas 5 loucas foram rejeitadas? A segunda casa, por que ela foi rejeitada? Por causa da cabeça da mulher. A cabeça da mulher estava toda maquiada. Entra no templo evangélico que vocês vão ver. A vaidade está dentro do templo evangélico. E o Senhor fala que vai herdar a vaidade. Tá com vaidade? Vai herdar vaidade. Não vai herdar o reino do céu, não. Herda o reino do céu aqueles que são puros e limpos de coração. Vambora pra... Eu vou pra Jó, pra ler pra vocês. Jó, e vou também, sobre essa parte da vaidade que você me mostrou, eu vou ler pra vocês em... Vou ler as Santas Escrituras. A noiva do Senhor tá lendo as Santas Escrituras para vocês, né? A pedido de quê? A pedido do meu noivo, para que vocês compreendam. Ó. Eu não vi a cabeça da mulher toda maquiada, presta atenção, ó. Depois Jeel veio a Jerel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Essa é a cabeça da mulher que eu vi no sonho, toda maquiada. E nesses versículos aqui abaixo, o Senhor deu sentença a ela de morte. Então, agora eu vou ler para vocês o que? Jó. Jó não, é Jó mesmo, é Jó. Sobre o que? Sobre a vaidade. Se tiverem com vaidade, vão herdar vaidade. É o que tá falando em Jó. O Senhor, tanto em Jó como o quê? Como em Isaías, que eu vou ler para vocês, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. O Senhor deixou bem claro, essas pessoas que contêm vaidade, elas vão herdar vaidade. Então, a gente não pode ter tal coisa como a cabeça da mulher que eu vi no sonho, né? Então, tira isso de cima de ti. A noiva do Senhor, o Senhor levantou a noiva do Senhor nesse tempo para chamar vocês ao arrependimento, chamar que vocês se voltem, saia do caminho largo e se vocês se voltem para o caminho estreito. O caminho estreito do Senhor é um caminho de renúncia. O caminho do meu noivo é um caminho de renúncia. A gente tem que renunciar para poder estar com o Senhor. Entreguei para vocês. Ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Sai do caminho largo. Como está escrito em Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. É o que está escrito, né? Porque senão vai entrar pela porta larga, se continuar nesse caminho. Ó, entreguei para vocês. Agora bora para o quê? Para mim falar sobre o que? Mais um pouquinho sobre o templo do meu noivo, do Senhor. Vou falar com vocês sobre o que? Sobre o templo dele, que o Senhor disse que o templo dele tá desse jeito e tá. Jamais bota atrás as palavras do Senhor. As 2 casas do Senhor tá desse jeito, a templo católico e o templo evangélico. Ó. Diz ainda mais o Senhor, portanto, às filhas de Sião: se exalta e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Olhares imprudentes é olhares de que? Olhares da Jezabel. E quando anda caminhando efetuadamente com talita, fazendo um talita com os seus pés. É o salto alto dentro da casa do Senhor. Não pode ter salto alto, nem na casa, nem depois, nem fora, né?
para não causar escândalo. A noiva do Senhor está aconselhando você.